Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa quinta lição do trimestre: a cura do filho do oficial e do paralítico de Betesda, em João capítulo 5. A verdade prática nos fala que Jesus tem poder para curar, não importa o tamanho da nossa fé. A leitura bíblica com todos está em João capítulo 5, versículos 1 a 18. O texto áureo está em João capítulo 5, versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, seus conhecidos. Venha espalhar a boa semente neste grande campo virtual que é a internet. Passemos então ao comentário da nossa lição de hoje. Na introdução do nosso comentário, lemos que Jesus está de volta a Caná da Galileia, o local onde ele tinha operado o seu primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho. Um oficial de Herodes Antipas chega de Cafarnaum suplicando o socorro de Jesus para o seu filho moribundo. Jesus cura o rapaz à distância, apenas pela sua palavra, e desperta no oficial uma fé genuína que contagia toda a sua casa. Já em Jerusalém, enquanto o povo se alegrava em festas, Jesus foi ao tanque de Betesda e, em meio a uma multidão de gente sofrendo, ele cura de forma milagrosa um daqueles homens que ali estavam esperando por uma transformação, esperando por uma cura. Alguém poderá olhar esse primeiro milagre e ver que ele guarda semelhanças com a cura do servo de um centurião romano, que também foi pela palavra de Jesus à distância. Jesus não chegou a ir ao local, mas nesse caso o oficial romano não foi até Jesus. Ele enviou algumas pessoas que falaram bem daquele oficial, disseram: essa pessoa, ela merece esse milagre, ele ama a nossa nação, ele gastou do seu dinheiro para construir a nossa sinagoga. E nesse milagre é uma cura à distância. Já no caso deste oficial de Herodes Antipas, ele guarda essas semelhanças. Ele mesmo vai até Jesus. Ele vivia em Cafarnaum e foi até Jesus em outra cidade, em Caná da Galileia, para pedir a cura do seu filho. Então veja que guarda essa semelhança entre esses milagres. Muito bem. O primeiro tópico: Jesus curou o filho do oficial romano. O primeiro milagre em Caná foi realizado a pedido da mãe de Jesus. Já o segundo foi realizado a pedido de um pai. O teólogo John Charles Haley destaca que nem uma posição social elevada, como a ocupada pelo oficial, e nem a juventude do filho são garantias contra as tragédias da vida. Todos os dias nós vemos nos telejornais tragédias atingindo crianças, jovens, pessoas que estão na flor da idade. Todos estamos sujeitos às mesmas vicissitudes da vida, crentes e descrentes. Podemos visualizar o desenvolvimento gradativo da fé verdadeira em Jesus, não só para operar milagres ou curar através de uma palavra, mas para salvar todo aquele que nele crê. 3 estágios se destacam na fé do oficial. O primeiro item do primeiro tópico: a fé baseada em milagres. A fama de Jesus já estava percorrendo toda a região da Galileia. Multidões o seguiam por causa dos sinais, dos milagres que Jesus realizava. Nicodemos também ficou maravilhado por causa disso, dos sinais. Quando Nicodemos chega até Jesus, ele fala: mestre, nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Então, os sinais que Jesus realizava
as curas, os milagres, isso já estava chamando a atenção das multidões. Era um primeiro tipo de fé. E esse oficial, esse pai, ele ouve falar que Jesus estava naquela região, Caná, da região da Galileia. Antes, Jesus estava na região da Judéia e Samaria, que são regiões próximas. Dali, ele prossegue em direção à Galileia. Então, a resposta de Jesus ao oficial nos faz crer que ele via o mestre apenas como um milagreiro. O que Jesus fala para aquele homem quando ele chega até Jesus pedindo a cura do seu filho? Jesus lhe respondeu, está em João capítulo 4, versículo 48. Se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Isso, na nossa linguagem atual, poderia ser algo do tipo, vocês precisam ver sinais e milagres, senão vocês não acreditam. Era meio que um desabafo, era uma palavra até um pouco dura de Jesus. Mas reflete a situação que estava acontecendo. As pessoas viam Jesus apenas como um milagreiro. Hoje também há muitas pessoas que vão às igrejas evangélicas, aos templos cristãos, buscando apenas o milagre, buscando apenas a cura, a libertação, a resolução dos seus problemas. Eles querem apenas a bênção, mas não querem o abençoador. Nem todos, ainda bem, são assim. Muitos são agraciados por alguma bênção de Deus e a partir dali se desenvolve uma fé mais duradoura. O teólogo Werner de Boer alerta sobre o fato de que, como já havia ficado explícito em João 2, 23 a 25, a fé que brota da experiência de milagres carrega o perigo da deformação, ou seja, aquela fé não é perfeita. Ela é formada, mas a partir daí ela pode ser deformada. É uma fé que não possui raízes suficientemente profundas diante de provações severas. Por isso, Jesus usou essa abordagem tão contundente com aquele pai, com aquele oficial do rei. Jesus fez a mesma coisa mais à frente quando ele encontra a mulher Ciro-fenícia. Lembra da mulher Ciro-fenícia? Que Jesus fala para ela que não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos, comparando a ela e todos os demais estrangeiros como se fossem criaturas inferiores. Mas ela não se deixa abater por isso e dá uma resposta a Jesus que mostra a sua grande fé. Com isso, ela recebe a sua bênção. Então, pode acontecer de Deus, às vezes, nos testar nas nossas buscas, quando o buscamos querendo alguma bênção, algum milagre, ele pode sim nos testar, se fazer talvez até um pouco de duro e indiferente conosco, mas no fundo ele quer nos abençoar, ele quer que nós sejamos insistentes na nossa busca. Por que Deus faz isso conosco? Para desarraigar de nossos corações uma fé superficial e estabelecer aí uma fé genuína e robusta. O segundo item, a fé na palavra de Jesus. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Vejam que aquela pessoa, ela acreditou que pela palavra de Jesus o seu filho estava curado. Então ele retorna à sua cidade. Não era uma viagem curta, era de vários quilômetros. E quando ele chega ao local, os seus servos já vão ao seu encontro dizendo: o seu filho já está bem, o seu filho estava curado. E pelo relato daqueles servos, isso acontece no mesmo instante que Jesus deu a ordem. Provavelmente ele não voltou à sua cidade no mesmo dia, mas quando retornou, o seu filho já estava curado no mesmo instante em que Jesus deu a ordem. Esse é o tipo de fé que Deus quer em nós. Uma fé que não questiona, que não duvida. Uma fé que crê e obedece. Esse é o tipo de fé que Deus quer em nós. Uma fé incondicional. Terceiro item, a fé contagiante. A Bíblia nos fala que creu ele, aquele homem, aquele oficial romano, e toda a sua casa, toda a sua família. Vejam que Jesus não foi à casa daquele homem, mas por aquele milagre que foi realizado, todos eles creram em Jesus. Esse homem então chegou ao último estágio da fé, a fé salvadora e contagiante, porque não foi uma fé que ficou apenas com ele, mas compartilhou essa mesma fé com sua esposa, com seu filho, com seus servos. Houve salvação naquela casa.
É muito lindo quando a salvação ela atinge uma pessoa da casa, mas é mais lindo ainda quando aquela salvação se estende a todas as pessoas da casa. Após a experiência plena do poder e da graça de Jesus, ele creu de um modo abrangente. Ele não confiava apenas nessa única palavra, mas olhava com confiança permanente e integral para Jesus. É esse tipo de fé que Deus quer em nós. Deus quer uma fé em nossa vida que possa salvar não apenas a nós como pessoas, como indivíduos, mas de forma coletiva, toda a nossa casa, todo o nosso coletivo. Qual é o coletivo que nós pertencemos? Em primeiro lugar, a nossa família, a nossa casa. Há pessoas que são salvas, são cristãos fiéis, verdadeiros, mas não conseguem ganhar a sua família, a sua casa, os seus colegas de trabalho, os seus colegas de estudo, as pessoas do seu bairro, não conseguem ganhar nenhum deles para Jesus. Portanto, a fé que Deus quer em nós é uma fé tão poderosa que nós possamos levar outros a Cristo. Com isso, destaca-se que nós temos 2 milagres grandiosos operados em Caná da Galileia. Há um estranho contraste nas circunstâncias. No primeiro milagre, que é a transformação de água em vinho, o lar estava cheio de alegria numa festa, a festa de casamento. Já no segundo milagre, o lar estava entristecido pela enfermidade e pela morte que se aproximava. Jesus supre a necessidade para preservar a alegria e cura a enfermidade para restaurar a alegria. Em ambos os milagres, a fé é aprofundada e a alegria advém da confiança em Cristo. Passamos então ao segundo tópico, Jesus no tanque de Betesda. O tanque de Betesda também é conhecido como Casa de Misericórdia, é isto que seria o significado da palavra Betesda, segundo algumas traduções. Então, esta Casa de Misericórdia era um local onde muitas pessoas doentes, que não tinham conseguido cura, iam para lá, alimentados pela crença de que em algum momento um anjo desceria para agitar a água daquele tanque. Era um grande tanque de água, e que o primeiro que se lançasse na água seria curado. A Bíblia não nos relata de onde veio esta crença, qual a sua origem. O fato é que era uma crença popular, não era algo que Deus tinha ordenado ou que Deus tinha determinado. Hoje em dia nós vivemos em um mundo cheio de crenças e superstições. O Brasil talvez seja um dos países com mais crenças e superstições do planeta. É difícil a gente encontrar um outro povo que seja assim tão aferrado a superstições e crenças como o brasileiro. Então não era muito diferente ali nessa situação do tanque de Betesda. Mas no meio daquela multidão de pessoas doentes, Jesus escolhe um deles, um homem paralítico, entrevado na sua cama. Alguém poderia perguntar, mas por que Jesus não curou a todos ali? Ele não tinha poder de fazer isso? Ele não poderia curar a todas as pessoas que estavam ali, com certeza. Porém, cada milagre de Jesus, ele tinha um objetivo. E agora nós vamos ver que objetivo era através deste milagre. Primeiro, o divino conhecimento de Jesus. Jesus sabia que aquele homem estava ali há 38 anos. A sua doença não era algo instantâneo. Era algo que já vinha se prolongando há quase 4 décadas. Isso nos fala que Deus conhece a dor de todos nós. Deus conhece o problema de todos. Ninguém pode dizer, Deus não liga para mim, Deus não sabe o que eu estou passando. Deus sabe tudo de todos. Principalmente, Deus conhece a virulência do pecado que assola a sua vida e o peso da culpa que esmaga a sua consciência. O segundo item nos fala sobre a divina compaixão de Jesus. Jesus poderia ter curado todas aquelas pessoas ali, mas ele escolheu aquele homem para ser curado para mostrar para nós o seguinte: ele conhece a nossa dor no meio da multidão. Havia ali uma multidão de pessoas doentes, cada uma com a sua dor, com o seu problema, com o seu trauma, mas Jesus foi especificamente a ele e pergunta: quer ser curado? Quer ficar bom? Jesus abriu para ele a porta da esperança, sentiu a dor, o drama dele. Isso nos ensina que não importa qual seja a dor dos outros, Deus conhece a nossa. Há pessoas que chegam às vezes nas igrejas, nos templos e pensam,
Aqui há muitas pessoas com seus problemas, suas lutas, suas dores. Quando que Deus vai olhar para mim no meio de tudo isso? Mas este milagre nos ensina que Deus conhece a dor de todos e de cada um em particular. Jesus também sabia que aquele homem estava com aquela doença por causa de algum pecado, algo muito grave que ele tinha cometido. E esta era a razão dele estar naquela situação tão triste. Dessa maneira, o que aprendemos? Aprendemos que o pecado, ele sempre traz consequências. Nem sempre essas consequências serão doenças como a que assolou a vida deste homem, mas o fato é que o pecado sempre terá as suas consequências. Jesus cura aquele homem de forma instantânea e ordena-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. É bom quando falamos em leito, não é uma cama, obviamente. Era uma espécie de saco de dormir, uma espécie de estrado, talvez de madeira, talvez de tecidos, onde ele se deitava. Só que aquilo gerou uma grande polêmica. O restante do capítulo 5 de João nos fala que aquele dia em que ele foi curado era um sábado. E pelas regras judaicas não era permitido levar cargas no dia do sábado, mesmo que fosse um saco de dormir, fosse uma espécie de cama de tecidos onde ele poderia deitar. E aquele homem, quando questionado pelos líderes religiosos, pela polícia religiosa daquela região, ele fala: aquele homem que me curou me deu a ordem para pegar o meu leito e ir embora. E quem é ele? Perguntaram. E ele não sabia. Ele foi curado por Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Assim também muitos hoje em dia recebem a bênção, mas ainda não conhecem realmente Jesus. Então, destaca o nosso comentário que muitos ainda hoje se apegam ao pecado que Deus abomina, mas o pecado é uma fraude. Promete prazer e paga com desgosto, promete liberdade e escraviza, aponta um caminho de vida, mas seu fim é a morte. Aprendemos então aqui que devemos evitar o pecado a fim também de não sermos assolados pelas tragédias e pelas enfermidades da vida. Claro que nem todos que estão em lutas, em dificuldades, em necessidades, doentes, nem todos estão nessa condição por causa de algum pecado que tenham cometido. Mas o pecado, ele sempre virá trazer consequências ruins para a nossa vida. O último tópico, terceiro, Jesus cura um paralítico. Veja que nós ainda estamos dentro da cura, do milagre que Jesus efetuou na vida daquele homem, daquele paralítico que estava no tanque de Betesda. A pergunta de Jesus parece até um tanto capciosa. Quer ser curado? Alguém poderia olhar e dizer, mas claro que ele quer. Por isso que ele está aqui nesse tanque há 38 anos, esperando a ocasião de descer às águas milagrosas. Essa pergunta é um chamado de fé na realidade. É como se Jesus estivesse dizendo, em tua precariedade, confia-te a mim, que tenho o poder de te ajudar. É como se Jesus dissesse para aquele homem, não adianta você ficar aqui, você vai morrer aqui e nunca vai ser curado. Mas você quer mesmo ficar curado? Você quer realmente voltar a andar? O que aprendemos com isso? Que não importa as desastradas consequências do seu problema, Jesus pode pegar os cacos e fazer tudo de novo. É como se Deus, através de Jesus, chegasse para todos nós e dissesse, você quer uma nova chance? Você quer ser restaurado? Você quer ser alguém de novo? Você quer sair dessa luta, dessa aflição, dessa dor? Você quer mesmo? E quando ele faz essa pergunta para nós, é já deixando embutida a resposta, que com ele nós podemos superar as nossas crises. A resposta do homem paralítico foi explicando as suas condições. Não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, e enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele estava explicando por que até hoje, depois de passados tantos anos, ele não tinha conseguido ser curado. Só que Jesus não ligou para essas justificativas. Ele dá a ordem, levanta-te, toma o teu leito e anda. Não importa quantas tentativas fracassadas você já tenha experimentado,
Todo ano, aquele homem via gente sendo curada e ele continuava mofando em cima de sua cama. Mas agora tinha chegado a vez dele. A ordem de Jesus, esta ordem poderosa. Jesus não pregou, não corrigiu a teologia do paralítico, não falou nada sobre o anjo descer ou não descer. Jesus não simplesmente desconsiderou todas as expectativas e justificativas. É a maneira de Deus dizer para nós: não me importa o que vocês creem, o que vocês pensam, eu posso realizar o milagre na sua vida. Jesus não fez uma palestra, uma pregação. Pessoas que têm falta de esperança não precisam de mais conhecimento, elas precisam de um milagre, elas precisam de compaixão. E Jesus deu a ele o que precisava, uma ordem que vinha carregada de poder. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa primeira palavra, levanta-te, sugere a necessidade de resolução e ação imediatas. Pega o teu leito significa: abandone essa sua vida. A sua vida agora de enfermo, esperando receber uma graça, você não precisa mais viver assim. Ele não vai mais ter que voltar àquela velha vida, mas apenas confiar em Cristo. Ainda declara essa frase a necessidade de passar logo a experimentar a nova vida que Cristo outorga. Então, quando Deus nos restaura, Ele está dizendo: te levanta, saia dessa situação de dor, de luta, de enfermidade, de opressão. Pega o teu leito e anda. Ou seja, siga o seu caminho. Mas agora você não vai mais seguir o seu caminho de qualquer maneira. Você vai seguir o caminho que é Cristo. Jesus dá ordem e também dá o poder para cumprir essa ordem. É uma ordem criadora que torna possível o impossível. Uma ordem de Cristo sempre encerra uma promessa. Ele nos capacita a executar suas ordens. A palavra de Jesus tem poder. Todos obedecem a ele. A natureza, os anjos, os demônios, todos. Porque ele tem toda a autoridade, tem todo o poder no céu e na terra. E o resultado, a Bíblia nos relata, imediatamente o homem ficou curado. Pegando a sua maca, o seu leito, começou a andar. E o milagre de Jesus é imediato, completo, público. Ele não oferece meias soluções ou artifícios enganosos. William Hendricks diz que quando Jesus emitiu sua ordem, uma força e um vigor renovados tomaram conta do corpo daquele homem, e ele, tomando seu leito, pôs-se a andar. No terceiro item, nós vemos aqui uma advertência preventiva. Vemos aqui a questão do sábado. Os judeus, os líderes religiosos judaicos, digamos assim, a polícia religiosa, longe de se alegrarem com o glorioso feito, ou seja, de verem aquele homem que antes era doente e agora estava curado, eles não se alegraram por isso, mas o repreenderam, porque estava quebrando uma regra do dia de sábado. E mesmo repreendido, ele se manteve firme. O homem que me curou, eu fui curado. Então veja que eles, em circunstâncias normais, deveriam dizer: mas te curaram? Você era doente? Não, eles não se preocuparam com isso. Eles queriam saber quem te curou. Eles se preocupavam mais em identificar um culpado para a infração da regra do que em perceber: gente, aconteceu um milagre, este homem era paralítico, agora ele está curado, isso é um grande sinal, vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus. É o que qualquer um de nós faria, não é verdade? Porém, o coração daquelas pessoas estava tão endurecido que eles se preocuparam muito mais com o fato de uma regra religiosa estar sendo quebrada do que com um milagre tão grandioso ter acontecido. Seria um sinal para glorificar de pé a igreja. Larry Richards destaca o fato de que o homem curado não conhecia Jesus, ele não sabia quem era Jesus. O que aprendemos com isso? Que o milagre de Deus na nossa vida não depende dos nossos méritos, mas sim da graça de Deus. A cura daquele homem foi um ato de graça soberana, ou seja, Deus, através de Cristo, quis curá-lo. Não houve sequer um pedido a Jesus. Aquele homem não estendeu a mão: Jesus, me cure. Não, Jesus ofereceu a cura a ele. Também não houve demonstração de fé. Jesus não perguntou: você crê em mim? Nada disso. Ele nem sequer sabia quem era Jesus. Agora, mais tarde, Jesus se encontra com este homem no templo e Jesus o avisa: vai e não peques mais,
para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, concordo com Charles Swindoll, outro escritor cristão, quando ele diz que nesse caso existe uma relação entre pecado e doença. Por exemplo, quando uma mulher grávida abusa de álcool ou drogas durante a gravidez, seu bebê sofrerá as consequências físicas de seu vício, não apenas porque Deus pune seu pecado, mas também porque suas decisões insensatas geram consequências negativas. Jesus deu àquele homem a chance de uma nova vida, libertou-o do jugo do seu pecado. De agora em diante, ele deveria, a cada dia, tomar a decisão de permanecer longe do pecado e sempre debaixo da soberana graça de Deus. Aquele homem teve uma segunda chance. Assim também hoje Deus faz com muitas pessoas, dando-lhes a elas uma segunda chance. Nós, que cremos em Cristo, recebemos a nossa segunda chance. Que nós saibamos aproveitá-la muito bem, sem nos afastarmos dos caminhos de Deus. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Jesus é o médico dos médicos. Ele tem poder para curar, ontem, hoje e sempre. Não importa a causa e nem a gravidade da doença. Confiemos nele e continuemos a buscar a cura das nossas enfermidades. Aqui está o resumo da nossa 5ª lição do Programa de Educação Cristã Continuada. E na sua escola bíblica dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.